Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 3 de março de 2021, quarta-feira. Eu sou o Fábio de Lima. E eu sou a Amanda Nascimento. Então fique com a gente. Bom dia, Amanda. Bom dia, Fábio. Tudo bom? Tudo bem. Bom dia a todos que nos acompanham na Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp traz muita informação para você. Hoje vamos falar sobre o governo de São Paulo, que vai investir R$1.400.000 em projetos de conservação ambiental. Vamos falar também sobre os limites da liberdade de expressão, um assunto muito atual. Um outro assunto bem importante é sobre o pior momento que os brasileiros estão vivendo da pandemia de Covid-19. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora com a repórter Melissa Araújo, no nosso Giro de Repórteres. Bom dia, Melissa. Tudo bem com você? Bom dia, Fábio. Bom dia, Amanda. Como vocês estão por aí? Tudo bem? Tudo bem, Melissa. Seja muito bem-vinda ao nosso jornal. E você que acompanha as atividades parlamentares, conta pra gente quais são os assuntos de destaque aqui na Assembleia Legislativa. Olha, hoje, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, vai acontecer a reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Os deputados estão analisando o processo RGL 7862 de 2020 e aí será feita a leitura do voto do relatório do deputado Emídio de Souza, a votação e a discussão desse relatório. Só para a gente entender, quando a gente está numa comissão, os deputados, e aí tem um processo ou um projeto, elencado, designado um relator para esse projeto ou processo, e aí ele faz a sua análise com relação àquele tema. Os deputados são obrigados, aí os deputados votam nesse tema, nesse relatório, perdão. Os deputados são obrigados a concordar com esse relatório? Não são, eles podem apresentar votos em separados e os membros daquele colegiado, daquela comissão, ou votam com o deputado relator ou com o voto em separado. Então, isso é o que vai acontecer hoje no Conselho de Ética. Nós temos outras atividades na casa, daqui a pouco a gente tem também Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que vai apreciar 38 itens. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é a primeira comissão que tramita um projeto, né? Então, é a comissão de entrada do projeto, passando pela Comissão de Constituição e Justiça, que verifica a constitucionalidade do projeto, tramita em demais comissões da casa. Então, hoje nós temos projetos como o 503 de 2019, da deputada Mônica Seixas, da mandata ativista do PSOL, que ela institui política estadual de educação básica para os povos indígenas. Tem o projeto da deputada Leci Brandão, que cria o cadastro de obesidade infanto-juvenil nas escolas de ensino fundamental e médio. Enfim, esses são projetos que já foram designados um relator, já tem parecer favorável ou contra. Nesse caso da comissão, os deputados podem ainda pedir vistas. Então, se o deputado ficou com alguma dúvida com relação ao projeto, ele pede vistas, analisa melhor a questão ou vai até o autor da proposta para entender melhor a questão e depois devolve o processo, o projeto, melhor dizendo. É possível pedir cada parlamentar 2 vezes vistas de cada projeto. Então, passando desse número de vezes que é analisado a proposta, já aí tem que ser colocado para votação. E aí a votação passa pela comissão por maioria simples, né? Então, a aprovação acontece por maioria simples. A gente tem também
O pequeno expediente começa às 2h30 da tarde, como tradicionalmente ocorre. Na verdade, é regimental o início das atividades até as 2h30. Então, das 2h30 até as 3h30 é o pequeno expediente aqui na casa. A partir das 3h30 é o grande expediente. Qual que é a diferença de um para outro? O tempo que cada deputado tem para fazer suas colocações. No pequeno expediente, são 5 minutos. No grande expediente, 10 minutos. E aí o deputado pode falar do que ele quiser, de assuntos que ele quiser. Então, ele pode usar o telão, inclusive, do plenário, colocar ali vídeo, colocar a apresentação, colocar foto. Ele pode usar o plenário, o telão e o plenário à vontade. Quando passa das 4h30 da tarde, entramos na ordem do dia. Né? Então, se nenhum deputado pedir que sejam suspendidos os trabalhos por mais tempo, 4h30, ordem do dia. E aí, ordem do dia significa votar projetos. Então, são aqueles projetos que a gente falou lá, que passou por todas as comissões, que foi apreciado nas comissões e que está pronto para ser votado. Então, às 4h30 da tarde começa a ordem do dia, os deputados podem fazer seus encaminhamentos. Geralmente, a regra que os deputados determinaram é que os primeiros projetos vota-se a urgência e depois, de fato, o projeto. O que isso significa? Quando vota a urgência, o trâmite do projeto é mais abreviado. Então, o projeto passa a ter menos tempo de tramitação. Então, quando o projeto vai quando ele é votado no plenário e já fica decidido que ele está em regime de urgência, ele vai para o Congresso de Comissões, aprovados no Congresso de Comissões, que é uma reunião conjunta, aí ele volta para o plenário e pode ser votado. E também passa por maioria simples, né? Projetos de parlamentares passam por maioria simples. Então, dessa forma, os deputados conseguem dar uma agilidade aí para as propostas também de autoria deles. E aí, a gente tem, por exemplo, ontem a gente teve, acho que, se eu não me engano, foram 3 extras, teve a sessão até às 18h30 e mais 3 extras, né, que o presidente pode chamar essas extras conforme a pauta e as demandas. A gente lembra aqui que essa mesa que está fazendo a gestão da Assembleia nesse momento vai ser trocada a partir de 15 de março. Então, houve um acordo entre os deputados que seriam votados pelo menos 15 projetos por semana, até a mudança da mesa. Então, os deputados estão atrás dessa meta e estão conseguindo colocar esse acordo aí em dia. Então, os deputados têm colocado aí vários projetos muito importantes. Ontem, por exemplo, eu não vou lembrar agora de cabeça todos, mas lembro de um projeto do deputado Paulo Fiorillo, que permite que o Estado compre vacinas com relação à Covid, tenha um resguardo aí com relação à vacina. Então, são projetos de grande importância. Lembro de outro do deputado delegado Bruno, que falava da educação para os animais, incluía a educação a respeito dos animais no currículo escolar, que também é um projeto importante. E aí são várias propostas de várias naturezas. Eu volto mais tarde para contar mais novidades aí do parlamento para vocês. Um bom jornal. Perfeito, Melissa Araújo, muito obrigado pelas suas informações e mais tarde nós voltamos a conversar. Obrigada. E vamos agora com a nossa primeira entrevista do dia. Vamos falar sobre o governo de São Paulo, que vai investir 1,4 milhão em projetos de conservação ambiental.
O governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, acima, lançou o edital para financiar projetos ambientais dentro das chamadas Reservas Particulares de Patrimônio Natural, a RPPN, que são unidades de conservação de domínio privado com o objetivo de conservação da biodiversidade, sem que haja desapropriação ou perda dos direitos de uso da propriedade. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com Eduardo Trani. Ele é subsecretário de Meio Ambiente. Bom dia, subsecretário. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês e podermos hoje discutir de um tema tão importante para toda a sociedade paulista. Eduardo, explica um pouquinho para a gente, o que é uma reserva particular de patrimônio natural. Bem, nós temos no Brasil um sistema chamado Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ele dividiu vários tipos de unidades de conservação, que são espaços protegidos para manter a nossa biodiversidade, a nossa natureza, flora e fauna. E normalmente todos conhecem os parques, Os parques, as estações ecológicas, as APAs, as áreas de proteção ambiental. No ano de 2000 foi criado um novo tipo de unidade de conservação, chamado RPPN, que são as reservas particulares do patrimônio natural, que significa um modelo diferente em que o Estado não tem que desapropriar aquelas terras e o próprio proprietário privado, que tem uma grande propriedade e nela tem um conjunto de atributos que a gente chama ambientais, de florestas ou de nascentes, que ele, já pela legislação atual, não pode, obviamente, mudar, ele decide, então, instalar um parque, vamos chamar assim, um parque privado, esta reserva particular do patrimônio natural. E ele vai fazer isso dando, no título da matrícula, um caráter perpétuo. Nunca mais aquilo poderá vir a ser algo que não seja para proteger a natureza. Esse modelo, que é um modelo internacional aqui no Brasil, tem crescido muito nos últimos anos, desde a lei do SNUC, da lei nacional. Então, nós estamos incentivando no estado de São Paulo que os proprietários privados que amam a natureza, que têm em suas grandes propriedades áreas extensas de florestas vegetadas, que elas sejam preservadas para o uso das futuras gerações, para conservar a biodiversidade, para gerar o que a gente chama os serviços ecossistêmicos para toda a população. O Eduardo, e para que fique bem claro para o nosso espectador, hipoteticamente, eu sou dono, então, de uma grande propriedade e eu quero preservar essa grande propriedade ambiental. Quais são os primeiros passos que eu tenho que fazer para conseguir essa preservação? Eu procuro imediatamente a Secretaria do Meio Ambiente? Explica para a gente como é que eu devo fazer, por gentileza. Exatamente. A atribuição para fazer a análise disso é da Secretaria, hoje, de Infraestrutura e Meio Ambiente, e, em específico, da Fundação Florestal, que é a área técnica da Secretaria que está encarregada de analisar esse pedido. Será feita, portanto, a partir do desejo do proprietário privado, uma análise do que ele tem justamente de atributos ambientais. Nós vamos verificar, nós vamos visitar aquela área, nós fazemos uma análise e, ao final, damos um parecer dizendo que aquele proprietário está habilitado a ser um futuro guardião de uma reserva particular natural. E, com isso, não só ele contribui à grande causa ambiental, que é proteger as nossas florestas, as nossas nascentes, mas ele também terá algumas vantagens em relação à gestão desse território dele, que de qualquer modo continuará sempre sendo privado, mas cujo uso estará gravado na matrícula como um uso ambiental de proteção perpétua, para sempre. Eduardo, isso que você falou é bastante importante. Então, quer dizer que depois que eu procurei a Secretaria do Meio Ambiente, vai vir uma equipe até a minha propriedade,
eu vou mostrar ali o que eu acho na propriedade que tem de valor de preservação, vai ser feita uma análise, né? E essa análise, para eu ter o resultado, que de repente a minha propriedade foi aprovada realmente como uma propriedade que pode fazer parte desse processo aí de referencial até, demora mais ou menos quanto tempo? Já tem um tempo aí estimado? Olha, os casos de estudos, obviamente, são variados. Depende do tamanho da propriedade, obviamente também das nossas capacidades operacionais. Eu diria, assim, para a população entender que não é um trâmite muito longo, mas nós temos tido em torno de 6 meses até 1 ano para que essas áreas sejam, como a gente chama, efetivamente homologadas por nós, e depois nós vamos estabelecer isso, dando ao proprietário o título de proprietário de uma RPPN homologada pelo Estado. Tanto o governo do Estado de São Paulo, por meio da nossa Fundação Florestal, pode fazer isso, quanto também o governo federal fazem. Tanto que no Estado de São Paulo, hoje, nós já temos um número importante de RPPNs, são mais de 106 RPPNs, e as nossas estaduais são 57 RPPNs. Nós temos hoje em curso 18 proprietários que estão sendo analisados e nós pretendemos, num prazo curto, em breve, poder homologar todos esses pedidos, porque quem ganha, repito, é a sociedade, com mais pessoas tomando conta das nossas áreas protegidas. Eduardo, nós estamos falando da disponibilização de recursos, né, para financiar projetos ambientais. Conta um pouquinho melhor para quem está nos acompanhando, quais são os tipos de ações, né, que vão poder receber esses recursos. Bem, eu fico muito feliz de estar aqui hoje discutindo de um tema de interesse nacional. No mês passado foi aprovada a Lei Nacional, que nós chamamos, do PSA, que é os pagamentos por serviços ambientais. Esse instrumento, esse incentivo, pagamento por serviços ambientais, está previsto na legislação federal e agora já tem lei nacional. São Paulo também tem várias iniciativas. Antes da lei nacional, São Paulo já executava, por meio deste programa, um programa de PSA, que significa pagar por aquele que cuida do serviço ambiental. Então, nas RPPNs que são privadas, nós queremos incentivar aqueles proprietários a que eles mantenham da melhor forma possível a sua propriedade com a vegetação em pé nativo. E para isso, justamente os recursos vão para os seguintes objetivos. Primeiro, para a recuperação de área degradada. O proprietário tem lá a RPPN, mas um pedaço dela está degradado, está sem vegetação, ele teve problema de fogo, por exemplo, queimada. Então, esse recurso ajuda ele a fazer obras de áreas degradadas dentro da propriedade. Também o controle de exóticas. Vocês sabem que o nosso objetivo é manter a floresta nativa, né? E muita floresta é floresta plantada. Então, nós temos o que a gente chama invasão das exóticas. As outras espécies exóticas, elas ameaçam a nossa vegetação nativa. E, para isso, eu tenho que fazer uma série de medidas técnicas que têm custo. E esses proprietários, então, também poderão fazer um projeto para controle de espécies exóticas. Além disso, eles precisam de recursos para vigilância, para fazer o aceiro, que é o nome técnico daquela vala que a gente deixa entre a floresta e a outra área que tem uma via, etc., para que o fogo não chegue, justamente porque se pegar fogo no resto da propriedade, ele não entre na floresta, então, para os aceiros e também para sinalizações, eventualmente, para algum cercamento de área que seja importante. Então, para todos esses serviços, o programa que nós estamos abrindo de ofertar R$1.400.000 de recursos do governo do Estado, por meio do nosso fundo, que é o FECOP, para aqueles proprietários que vão tentar se habilitar nesse chamamento público que nós estamos fazendo. Uma curiosidade, Eduardo. Vamos supor que eu consiga fazer com que a minha propriedade vire uma RPPN, né? Eu estou ali mantendo a propriedade dentro dos critérios estabelecidos, mas por algum motivo lá na frente eu quero vender a propriedade. E a pessoa interessada está interessada em comprar mantendo todo o trabalho que já vem sendo feito. Do ponto de vista jurídico, não tem nenhum problema que eu venda essa propriedade
para uma outra pessoa, tem? Nenhum. Absolutamente, a sua pergunta é muito importante, porque isso, inclusive, incentiva, obviamente, aqueles proprietários que o façam. Quando ele for vender a propriedade, é lógico, ele vai vender toda a sua propriedade, com aquela parte que já está gravada, não é, como eu disse, na matrícula, à perpetuidade. Obviamente, o futuro proprietário nunca poderia, por exemplo, fazer daquela área que dá reserva dele, né, desmatar ou cortar para fazer plantação ou outro uso. Isso não é possível. Mas vendê-la, lógico que ele vai vender. Nós incentivamos essa iniciativa porque nos países desenvolvidos, sobretudo Estados Unidos e outros que têm uma campanha grande de reservas particulares, nós temos que atribuir àquela reserva algum valor, inclusive até valores econômicos. Por que não? Há inúmeros exemplos no Brasil de RPPNs que são centros de visitação de ecoturismo, de educação ambiental, de pesquisa científica, que tem valor, que pode, inclusive, cobrar ingressos para visitas, etc. Tudo isso será analisado. Então, o que nós estamos incentivando no estado de São Paulo, que a nossa beleza natural, os nossos biomas, tanto Mata Atlântica quanto o Cerrado, eles estejam mais próximos, inclusive, da utilização da população. E uma RPPN, que é uma reserva para preservar aquela natureza, ela permite que eu a utilize de forma controlada, segundo um plano de manejo aprovado sob nossa orientação, mas ele pode, inclusive, ter retornos econômicos, sociais, ambientais, de educação daquela sua propriedade. Então, um bom proprietário que tem visão de futuro, ele sabe que ele já tem uma área que ele não pode desmatar, que ele não pode cortar, que ele não pode usar, porque as leis ambientais não permitem, e ele é um cara que aposta na natureza, ele quer que ele tenha uma reserva, e essa reserva pode, sim, ter, se bem manejada, usos sustentáveis, como eu estou chamando, de ecoturismo, de educação ambiental e também da pesquisa científica. Tudo isso são as potencialidades que esse proprietário terá. E quando ele vender a propriedade, para responder a sua pergunta, ele vai vender toda a propriedade, ela terá um valor que será tanto a parte, vamos dizer, produtiva da propriedade dele, quanto esta parte que é uma reserva de patrimônio natural. O senhor falou sobre essa questão de incentivar, né, da importância da preservação e de incentivá-la. Conta um pouquinho mais para o nosso público sobre o Crédito Ambiental Paulista. O que é essa iniciativa e também quantas reservas já foram beneficiadas? Bem, a iniciativa do Crédito Ambiental Paulista é esse instrumento que eu falei a vocês, chamado de pagamento pelo serviço ambiental. Então, o que nós já fizemos no passado e estamos relançando agora um novo chamamento? Nós cadastramos os proprietários que têm interesse em tomar esse recurso. Apesar do nome ser Crédito Ambiental Paulista, esse recurso não é um recurso de financiamento, certo? Esse recurso é um recurso doado ao proprietário. Ele não terá que retornar a nós. É um recurso público que vai ao proprietário privado para que ele utilize com fins de manutenção daquela unidade. Ele tem uma série de critérios. O nosso site já está aí aberto, ele termina aí o prazo no próximo dia 14 de abril, para vocês verem detalhes, aqueles que se interessarem, mas, de um modo geral, ele vai para aquelas atividades que eu disse a vocês antes: controle de exótica, recuperação de área degradada, vigilância de aceros. Então, nós vamos estabelecer, nós vamos ter uma relação entre o tamanho da propriedade, o que ele está pedindo de serviços, isso vai ser analisado no pedido da entrada que eles vão fazer. E isto tem lá uma série de critérios e regras para justamente remunerar cada um desses tipos de serviços. Esses serviços que podem ser remunerados, eles vão ser repassados, né, durante um período de 3 anos para o projeto apresentado. E a cada pagamento e a cada serviço, há um controle feito para isso. Ao final desse projeto de pagamento por serviço ambiental, o proprietário se beneficia porque ele melhora a condição do conjunto dos seus atributos naturais. Ele vai ter uma floresta mais segura, ele vai ter menos riscos de invasão de espécies exóticas, ele vai ter uma sinalização boa
para que aquela área esteja preservada. Ganha o proprietário e ganha o Estado, e é por isso que nós estamos incentivando uma política de pagamentos por serviços ambientais ao proprietário. Esse é o programa do crédito. Ele vai ter que cumprir uma série de requisitos, obviamente, está legalmente, a RPPN está em ordem, não é? E ele ainda pode, só para adiantar um pouco aqui as nossas conversas, ele ainda pode ter alguns bônus, né? Algumas melhoras. Os bônus, por exemplo, se ele tiver uma certificação orgânica na propriedade, ele pode receber um recurso a mais. Se ele tiver, por exemplo, na propriedade, um atestado de soltura de animais de fauna silvestre, porque vocês sabem que nós precisamos ter locais para poder levar a fauna silvestre que é atropelada em estradas, que é fugida ou que está em nome do tráfico de animais, tudo isso precisa voltar à natureza, né? Então, ele também pode ter uma RPPN homologada para a questão de fauna, né? E aí ele também pode ganhar um bônus a mais. E, além de tudo, nós incentivamos a que cada proprietário tenha um plano de manejo aprovado pela nossa Fundação Florestal. Este plano é um modelo, é como se fosse um plano diretor da cidade, é um plano de manejo da propriedade rural, em que ele mostra tudo o que ele tem, a sede, o que ele faz, se tem trilha, se tem serviços para serem feitos, etc. Então, esse plano de manejo é uma regra muito boa, tanto para o Estado poder fiscalizar quanto para o próprio proprietário, e que, se ele tiver um plano de manejo aprovado, que é muito importante fazer, ele tem mais ainda um bônus, ou seja, recebe um recurso a mais. Essa é a característica do que nós chamamos aí o Programa de Crédito Ambiental Paulista para as reservas particulares do patrimônio natural. Eduardo Trani, subsecretário de Meio Ambiente, muito obrigada pela participação no Jornal da Rede Alesp e por mostrar essas iniciativas que têm como intuito incentivar a preservação do meio ambiente. Muito obrigada. Sou eu que agradeço em nome de toda a nossa secretaria, do nosso secretário Marcos Penido e também da política do nosso governador João Dória, que tem nos apoiado integralmente nas políticas de sustentabilidade, de preservação da natureza e de conservação da biodiversidade. Muito obrigado e prazer em estar com vocês aqui nessa troca de ideias. Muito obrigado. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Eu achei muito interessante, viu, Amanda? Porque às vezes a gente fala de preservação ambiental e o dono da propriedade, ele fala, mas o que eu vou ganhar com isso, né? Então aqui existe todo um projeto que tem regras, obviamente, mas que faz de uma reserva particular patrimônio natural e faz com que o dono dessa propriedade ele possa receber uma ajuda ali governamental e também ele possa explorar até como turístico, como ponto turístico, como turismo rural. Então achei bastante interessante, acho que vale a pena um proprietário de uma área que tem uma área de preservação procurar a Secretaria do Meio Ambiente e entender mais como funciona esse projeto. Agora vamos a notícias. Na tarde de ontem foi realizada a 21ª sessão ordinária de 2021 no plenário Juscelino Kubitschek, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputados estaduais presentes na casa foram à tribuna para discursar sobre temas de interesse da sociedade. Acompanhe os destaques dessa sessão plenária na reportagem de Jeremias Gomes. Na 21ª sessão ordinária na Assembleia Legislativa de São Paulo, presidida pelo deputado Coronel Telhada, do Progressistas, os parlamentares abordaram temas como pandemia do novo coronavírus e segurança pública, além de tratarem da prestação de contas do secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, na Comissão de Finanças, sobre sua gestão no segundo e terceiro quadrimestres de 2020. O primeiro a ocupar a tribuna foi o deputado Jorge do Carmo, do PT. O parlamentar destacou os dados alarmantes relacionados à Covid, mesmo tema abordado pela deputada Mônica Seixas, do PSOL. Todo ano, nós temos aqui na casa a destinação de emendas parlamentares para a saúde. O ano passado nós fizemos isso. Nós requeremos aqui do líder do governo que intercedesse por todos os deputados aqui, junto à Casa Civil, junto ao governo do Estado de São Paulo,
para que antecipasse o pagamento das nossas emendas impositivas para a saúde, em razão do alto índice e do aumento desenfreado de casos do coronavírus Covid-19. E eu vim hoje a essa tribuna para reafirmar. Semana passada, meu colega de bancada, deputado Paulo Fiorilo, veio a essa tribuna para requerer isso do governo, requerer isso da liderança do governo aqui nessa casa, para que libere as emendas parlamentares destinadas para a saúde. Já passou da hora da gente dizer igreja fechada. Já passou da hora da gente dizer não façam festas. Já passou da hora da gente dizer, já passou, já está tarde. Agora a gente vai precisar fazer um plano para aumentar a capacidade de leitos de internação e de fazer dinheiro chegar na mão da massa, dos desempregados e desalentados que não recebem vacina do governo estadual, federal, porque não houve um plano para salvar vidas. Então, faço um apelo aqui, que a gente consiga virar a agenda da Assembleia Legislativa para salvar vidas, porque está ficando muito tarde. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, e o deputado Paulo Fiorilo, do PT, trataram da visita do secretário Henrique Meirelles na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Ambos ressaltaram os dados de superávit apresentados pelo secretário. O secretário Meirelles falou a esta casa, anunciou um superávit de 19 bilhões. Eu tinha lido antes que seriam 7, mas foram 19. Então, o Estado está numa situação econômica muito melhor do que esperava estar, e as pessoas estão sendo penalizadas, sobretudo aqueles pequenos e médios empresários, que são os que dão o maior número de empregos. Perguntei ao secretário, vai propor auxílio emergencial? Ah, não, isso é problema do governo federal. Não, é problema do governo estadual também. Aliás, algumas prefeituras e alguns estados fizeram o auxílio emergencial. Por que o Estado não gasta esse dinheiro para auxiliar quem precisa? A deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, saudou o Dia Internacional da Mulher, que acontece no próximo dia 8 de março, com a prestação de contas das ações de seu mandato em defesa da mulher. Ratifico aqui a minha luta sem trégua para que as nossas mulheres do Estado de São Paulo possam ter a garantia dos seus direitos conquistados, mas com a garantia também que nós aqui continuaremos lutando para que essas garantias possamos avançar cada vez mais, para que as nossas mulheres tenham a retaguarda legislativa para garantir o direito de verdadeiras cidadãs do Estado de São Paulo. A deputada Edna Macedo, do Republicanos, solicitou em seu pronunciamento a imediata liberação das emendas da saúde e também chamou a atenção para as filas nos postos de vacinação. É insuportável a situação que nós estamos vivendo. É toda hora lockdown, 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 não se resolve nada. Os hospitais dizem, não sei, dizem que estão aí a 90% de ocupação de leitos. Interessante, né? Nem todos os hospitais estão com 90%. Essa história está muito mal contada, porque para poder receber dinheiro tem que dizer que está numa desgraça. E assim vai. Na sequência dos trabalhos, no plenário Juscelino Kubitschek, os deputados votaram o regime de urgência para projetos de autoria parlamentar. Entre eles, o PL 345, de 2019, do deputado delegado Bruno Lima, do PSL, que inclui conteúdos de direito dos animais e proteção animal no programa curricular nas escolas públicas estaduais. Também o PL 42 de 2021, do deputado Paulo Fiorilo, do PT, que torna obrigatória a publicação de dados a respeito dos lotes de vacinação e da população vacinada no âmbito do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19. Aprovada ainda a audiência do PL 77 de 2021, do deputado Daniel José, do Partido Novo. Institui o Plano de Expansão do Ensino Integral em Tempo Integral na Rede Pública Estadual de São Paulo. E você acompanha a partir de agora a transmissão da reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Você que nos assistia pelo sinal digital, passa a acompanhar o Jornal da Rede Alesp pelo YouTube. E mais notícias. Ainda falando de Covid, o país registra uma terrível marca. 1.726 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas.
O sinal de alerta está aceso. É novo recorde de óbitos na pandemia no país. 10.647.000 brasileiros estiveram ou estão contaminados com o novo coronavírus. 257.582 óbitos desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa, com dados das secretarias estaduais de saúde. Exatamente, Amanda. Foi o 4º dia seguido com recorde na média móvel de mortos. Um número superior é registrado preliminarmente nos Estados Unidos, país com mais mortes no cenário mundial. Já são 40 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. E aumentou para 15 o número de estados, mais o Distrito Federal, com alta nas mortes por Covid-19. São Paulo voltou a fazer parte dessa relação. A situação está extremamente grave, né, Amanda? Muita gente contaminada e, ao mesmo tempo, os hospitais lotados não dão conta, né, de socorrer essas pessoas. Então, infelizmente, estamos enfrentando mais um momento crítico da pandemia, muito triste, né? O governador de São Paulo, João Dória, participou de uma reunião na tarde de ontem com 617 dos 645 prefeitos paulistas. O objetivo foi prepará-los para mais restrições nas cidades em razão da alta de casos de Covid no estado. O governo paulista avalia levar todo o estado, ainda nesta semana, para a fase vermelha, na qual só os serviços essenciais ficam abertos. No encontro de ontem, o governador reforçou que distribuirá uma bolsa de R$ 450 a pessoas vulneráveis, atingidas pela pandemia de Covid-19. Para quem estiver desempregado, haverá a possibilidade de prestar serviços remunerados para o Estado ou fazer capacitação. Detalhes dessas ações devem ser anunciadas oficialmente na coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes ao 12h45 de hoje. Essa coletiva, todas as coletivas geram bastante ansiedade, curiosidade, porque sempre vem ali notícias relevantes a respeito do Covid-19. Mas essa de hoje, todo mundo está esperando ver o que vai acontecer, né, Amanda? Exatamente, uma expectativa muito grande sobre quais serão as novas medidas daqui para frente, especialmente, né, Fábio? Por isso que a gente acabou de noticiar. Os números de pessoas infectadas e de mortos pela Covid-19, infelizmente, sobem todos os dias, né? A gente não teve aí uma regressão que pudesse permitir que as coisas fossem aí caminhando para uma volta à rotina normal. Então, infelizmente, essa coletiva de hoje aí deve trazer informações. E é bom a gente também ficar atento, né, Fábio, para saber, né, se planejar, ver o que vai funcionar e entender, né, o que vai ser feito daqui para frente. Amanda, fala-se da possibilidade de voltar à fase vermelha em todo o estado. E já há quem diga que talvez seja criada uma outra fase, que seria a fase roxa. Ainda mais restritiva. Mais né? restritiva do que a fase vermelha. Vamos ver o que acontece logo mais no Palácio dos Bandeirantes. 2 novos postos de vacinação no sistema drive-thru começaram a atender a população na capital paulista. Eles passam a funcionar no Estádio do Morumbi e no Memorial da América Latina. Aumentando assim para 8 o total de locais onde as pessoas podem ser imunizadas sem sair do carro. No fim de semana e também no início desta semana, filas enormes se formaram em vários pontos de vacinação na capital, tanto em postos de atendimento, nas UBSs, Unidades Básicas de Saúde, como nos locais no sistema de drive-thru. Essa é outra notícia muito bem vista, né? O aumento dos postos de vacinação drive-thru. Porque imagina, a pessoa já tem uma idade ali avançada, é uma pessoa de idade, tem dificuldade às vezes de locomoção. Aí ela vai, mesmo que seja num carro, mas ela vai para um lugar de vacinação e passa horas ali para ser vacinada, né? Então isso precisa realmente ser corrigido. Então a gente vive uma dualidade, né? Ao mesmo tempo tem essa tentativa de conter o número de infectados, de mortes, e do outro lado, aumentando aí as possibilidades para que as pessoas possam se vacinar, que, como a gente sabe, a vacina é essencial para que a gente possa superar esse momento de pandemia. Exatamente, Amanda.
E vamos agora com mais entrevista. Vamos falar sobre os limites da liberdade de expressão. Com a prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, tornou-se o centro de debate a questão relacionada ao exercício da liberdade de expressão, os limites e restrições aplicáveis, bem como os limites de incidência da imunidade parlamentar. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Hamilton Augusto. Ele é advogado, especialista em direito eleitoral e administrativo. Bom dia, doutor Hamilton. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Bom dia, Amanda. Satisfação enorme estar aqui falando para a Rede Alesp. Vamos tratar desse tema tão polêmico aí que está em discussão na moda, né? E, doutor Hamilton, para começar esse nosso bate-papo, a Lei 5.250 de 67 assegura no artigo 1º a livre manifestação de pensamento, a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor, né, até que nível essa manifestação de ideias e de pensamento pode aí ser considerada dentro da lei e a partir de que momento isso não, né, traria algum tipo de prejuízo aos outros indivíduos. Bom, essa previsão, né, da liberdade de manifestação, de pensamento, ela vem originariamente de uma previsão da própria Constituição Federal, enquanto princípios constitucionais. Está lá inserido no rol do artigo 5º, né, da Constituição, ao lado de outros princípios. E durante muito tempo falou-se em uma liberdade de expressão, é o termo coloquial, liberdade de expressão, de um modo como se fosse uma possibilidade de manifestação absoluta. A gente vem, né, de momentos tensos aí da nossa história, e quando se conquistou a nossa liberdade de um modo efetivo, a liberdade do cidadão, e veio a Constituição de 1988, começou-se a debater até que ponto poderia incidir essa liberdade. E muitos falavam que essa liberdade era absoluta, não seria passível de restrição. Até que, com o passar do tempo, com decisões da nossa Suprema Corte, ficou pontuado, de um modo geral, que todos os princípios que estão na Constituição, eles não são absolutos, eles são relativos. E aí, só para ter um exemplo, a própria vida, que é uma garantia constitucional, uma das maiores que nós temos, ela é passível aí de restrição. Em caso de guerra, tem lá a possibilidade, né, da punição com a morte, não é hoje usual, mas tem. E também a própria liberdade, que a gente pode restringi-la com a prisão. Assim também a manifestação do pensamento. A liberdade de expressão é passível de restrição. O grande problema é a adequação disso num cenário em que a gente tem aí imunidade parlamentar, em que a gente tem aí as críticas políticas, a liberdade de imprensa, né? Hoje a gente não tem mais a lei de imprensa, mas também está tudo amparado na Constituição. Mas tudo isso é analisado caso a caso. A Constituição, o julgador, no caso a caso, ele vai ponderar qual o princípio de maior valia, qual o princípio de maior valor está sendo atacado, e ele vai fazer ali um equacionamento. Não necessariamente há uma restrição efetiva à liberdade de manifestação. Para que ela seja restringida, tem que haver uma extrapolação, ela tem que afetar um outro princípio de igual peso ou maior até, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, a privacidade, a intimidade. Então, há aí sim uma possibilidade de restrição prevista na própria Constituição. Doutor Hamilton, falando de liberdade de expressão e pegando o gancho das novas tecnologias, né? Hoje eu estou aqui nesse momento, eu posso gravar um vídeo e postar no YouTube em questão de segundos, dizendo o que eu bem entender sobre qualquer coisa, né? O fato de, às vezes, não haver uma regulação muito clara nessas novas tecnologias, nas redes sociais,
Isso também possibilita que muitas vezes a pessoa acabe passando desse limite da liberdade de expressão para, de repente, até a libertinagem verbal? Exatamente esse é o grande problema hoje que nós temos. Todo mundo hoje tem um computador, um celular, um canal no YouTube, uma página no Facebook, Instagram, e aí as pessoas começam, são os especialistas da internet, começam a criticar tudo. A crítica, e aí eu vou levar isso um pouco para o campo político, a crítica política, por exemplo, quando há uma crítica a um determinado detentor de mandato, a um governante, um parlamentar, a crítica quanto à atuação do parlamentar, por exemplo, é uma crítica saudável, é uma crítica sadia quanto à atuação dele enquanto parlamentar, quanto ao projeto que ele tenha apresentado, criticar no intuito de ponderar os prós, os contras. O problema se encontra quando a pessoa ela extrapola esse limite e parte para o ataque pessoal. Quando começa a xingar, a criticar de um modo mais enfático, a ameaçar, como a gente viu no caso citado aí da questão do deputado federal, por exemplo. Ali não teve só a questão da crítica, né, da extrapolação da liberdade de expressão, mas teve um problema ali que foi atentar contra as instituições, quando pediu o fechamento, por exemplo, do Supremo, a prisão de ministros, a intervenção, e ali isso é cláusula pétrea, está lá no artigo 60, se não me engano, 60 da Constituição Federal, que fala que você tem que garantir harmonia entre os poderes. Então, toda a crítica ela é perfeitamente aceita de qualquer cidadão. O brasileiro, a gente tem que entender que a Constituição Federal, com todos os seus defeitos, com todas as suas mazelas, ela ainda é uma Constituição que garante direitos. Eu tenho liberdade para falar, para criticar. Eu não posso xingar, ofender, ameaçar, instigar a população à prática de crimes. Aí eu extrapolo os limites da crítica e passo por um conceito aí de ilegalidade, e ofensa à moralidade, por exemplo, e tudo isso vai acabar gerando uma consequência, que pode ser uma consequência desde indenizatória até uma reprimenda mais grave, como no caso. Né, sobre essa facilidade que a gente tem nos dias de hoje de filmar, fazer uma foto, enfim, e de como a liberdade de expressão pode acabar, de certa forma, entrando em conflito com outros direitos, como a proteção de imagem e a privacidade. Então, doutor, explica um pouquinho, né, até que ponto é válida essa preservação de direitos sem ser considerado uma censura? Justamente porque no Brasil é vedado, né, qualquer tipo de censura, a gente tem essa previsão no nosso ordenamento, e quando a gente fala em censura, seria algo, eu entendo, como algo prévio. Imagine o exemplo em que há uma denúncia de que alguém vai postar um vídeo criticando alguma instituição ou agredindo alguma autoridade, algum órgão público, enfim. E haja aí uma atuação prévia das autoridades no sentido de apreensão do material, restrição daquele cidadão. Isso é uma censura prévia. No Brasil isso é impensável. O que nós temos é justamente uma atuação posterior, uma atuação no sentido de avaliar o que foi feito e aí sim, se extrapolou os limites, terá as consequências que constam da legislação, seja ela da questão criminal, seja ela na atuação civil, seja até na questão ética de decoro, a depender do cargo ocupado pelo cidadão, se ele é um cidadão comum, se ele é um parlamentar, é um funcionário público. Doutor, eu estou escutando tudo que o senhor está falando e eu quero até falar de uma forma mais abrangente sobre a imunidade parlamentar. Recentemente a gente vive um problema com uma deputada
que ela é acusada de ter mando matar o próprio marido e ainda assim ela ficou durante bastante tempo participando ali das ações do Congresso normalmente. Até que ponto a imunidade parlamentar, como ela está, ela não deveria ser revista, hein, doutor Hamilton? Porque às vezes parece que é muita garantia só pelo fato dele ser um deputado, um representante público no Congresso. A nossa legislação como um todo, ela é muito distorcida, né? Há muita incoerência. Essa é uma delas. A imunidade parlamentar, ela existe, né? Parlamento vem de parlar, vem de falar. A imunidade parlamentar, ela existe para evitar uma restrição, para evitar a cassação da palavra do parlamentar. Então, nós temos a imunidade parlamentar contra a fala, a manifestação do pensamento, de opiniões, né? E a imunidade parlamentar contra a prisão, que é um resquício ainda do que nós tivemos naqueles tempos de ditadura militar e tudo mais. Que algumas pessoas entendem que não houve uma ditadura, mas os anos de 1960, década de 60, 70. Então, em que os parlamentares eles eram presos por qualquer motivo. E a Constituição veio tentar garantir essa preservação do mandato, a preservação da liberdade do parlamentar. Ocorre que há essa distorção, sim. Ele tem as situações em que os crimes praticados fora do mandato hoje dependem da Câmara dos Deputados, no caso de deputado federal, no caso de deputados estaduais das assembleias, autorizarem a prisão, se for o caso. E o processo também só prossegue mediante autorização. Então, essa blindagem, de certa forma, tem que ser revista no sentido de preservar, de fato, aqueles eventuais processos que sejam processos injustos, vamos usar assim, um termo bem simples, processos injustos que possam levar, de fato, a uma restrição do parlamentar enquanto no seu exercício do mandato, para separar isso da prática de crimes, como nesse caso aí da deputada. Embora ela se defenda, diga que ela é inocente, e eu, como advogado, eu tenho que respeitar isso, a pessoa é inocente até que seja comprovado, julgado, condenado, mas as provas que o Ministério Público tem em mãos já colocaram na prisão os parentes dela lá, que seriam, em tese, os autores do crime, né? Ela seria a mandante. Então, se tem prova suficiente para o recolhimento dessas pessoas, tem prova suficiente para o recolhimento dela. E o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro já se manifestou no sentido de que ela só não está presa por causa da imunidade parlamentar. Aí a responsabilidade é da Câmara dos Deputados. Se ela não foi presa ou não foi afastada do mandato, a responsabilidade é da Câmara, que já deveria ter se antecipado, inclusive, e feito uma análise aí de uma quebra de decoro. Há essa incoerência na legislação que precisa ser revista para penas, por exemplo, de crimes de roubo, crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa, homicídio. Isso tinha que estar fora dessa questão da imunidade parlamentar. Doutor, quando a gente fala de liberdade de expressão, para algumas pessoas pode parecer algum conceito difícil de entender. Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco, né, quando essa liberdade ela é considerada legítima e como é que o direito avalia, quais são os principais aspectos que são utilizados para fazer a avaliação de quando aquela expressão, né, fere a liberdade. Então, explica um pouquinho melhor, até para ficar claro para quem está nos acompanhando. Eu costumo fazer uma comparação. Eu digo que os limites da liberdade de expressão é quando você está numa discussão entre amigos e você tem que criticar com elegância. Você não pode sair xingando a pessoa, senão você perde a amizade, né? E é um pouco por aí. A liberdade de expressão, ela te permite criticar, ela te permite se manifestar, falar abertamente de qualquer tipo de tema que você entenda que caiba, que seja relevante, e até entrar
no tema alheio lá para dar o seu palpite, falar que a pessoa, de repente, se equivocou, mas tudo com uma certa diplomacia. Quando você sai da questão de falar, vou dar um exemplo, imagine que um determinado mandatário tenha praticado um ato e esse ato incomodou, não é um ato, é um ato inconsequente, foi errado. Uma coisa é a pessoa chegar nas redes, por exemplo, na rede social, e falar, olha, eu não concordo, ele está errado por isso, esse ato dele fere esse direito, ele não fez um estudo prévio para fazer determinada situação e ele está equivocado, isso não tá certo, a gente tem que fazer alguma coisa. Por outro lado, se o cidadão vai para a rede e começa, porque ele é um vagabundo, porque ele isso, porque ele aquilo, porque ele não presta, é um canalha, a gente tem que invadir a casa dele. Você já está ofendendo a honra da pessoa, a intimidade, e você está incitando a prática de crime, no caso aí, invasão de domicílio, dano ao patrimônio privado, ameaçando até a integridade da pessoa. Isso é extrapolar os limites da liberdade de expressão. Quando o juiz ele vai analisar qualquer princípio constitucional, ele põe um ao lado do outro, ele põe liberdade de expressão aqui e dignidade da pessoa humana desse lado. E ele pondera qual que tem mais relevância para dizer qual que deve prevalecer. Então, não necessariamente vai prevalecer o patrimônio em prol da liberdade de expressão. É uma análise casuística. O grande problema é esse, é uma análise casuística. Vai ter julgador que vai entender que a liberdade de expressão é mais importante, vai defender isso, e vai ter julgador que vai entender que a liberdade de expressão não tem tanta relevância frente à vida, por exemplo, ou à honra da pessoa atingida. Então, isso é uma análise casuística posterior ao ato praticado, mas tem que ponderar esses limites. A questão é bom senso. Sempre que a pessoa perceber que a crítica dela já está partindo para algo mais agressivo, ela tem que dar um passo para atrás, porque ali é o limite de divisão entre o que é legal e o que é ilegal. Doutor Hamilton Augusto, muito obrigada pela participação no Jornal da Rede Alesp e por esclarecer para o nosso público um tema tão relevante. Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre que precisar. Agradeço a você e ao Fábio e a todos que nos assistiram. Bom dia, bom trabalho, doutor. Bastante interessante, né, Amanda? Porque realmente a gente fala de liberdade de expressão. Aqui no Brasil você tem um receio de falar a respeito desse assunto, porque logo vem o tempo da ditadura, que a gente não podia falar o que a gente pensava, mas também se todo mundo resolver falar sem respeitar o próximo, o doutor até falou do bom senso, né? Como é que ficam as coisas, né? Não precisa. Exatamente. Vamos aqui a mais notícias. Em reunião virtual da Comissão de Educação e Cultura, que aconteceu ontem, os deputados estaduais aprovaram 13 itens da pauta discutida no encontro. Confira os detalhes na reportagem de Julie Stanzioni. A Comissão de Educação e Cultura analisou 24 itens na pauta, 11 tiveram pedido de vistas para melhor análise, enquanto outros 13 foram aprovados pelos parlamentares aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Um dos projetos de lei aprovados na comissão foi o 30 de 2020, da deputada Alice Brandão, do PCdoB, que institui o Dia Estadual do Samba. Ele foi aprovado por unanimidade e a expressão artística e cultural mais popular do Brasil agora poderá ter um dia exclusivo no calendário estadual. Eu gostaria de agradecer aqui aos parlamentares dessa comissão pela aprovação, tá, de um projeto que eu fui relatora e também pelo meu projeto, né, do Dia Estadual do Samba. Muito obrigada, embora estivesse ausente naquele momento, mas quero agradecer profundamente a todos os deputados dessa comissão. Obrigado, presidente. Outro projeto aprovado, também por unanimidade, foi o PL 261 de 2018, do deputado Coronel Camilo, que torna obrigatório reparar integralmente o dano, além de pagar multa a quem pichar, destruir, depredar ou danificar algum patrimônio público.
Já o projeto 707 de 2019 do deputado Tenente Nascimento, do PSL, que fala sobre ensino domiciliar no âmbito estadual, será melhor analisado pelos deputados. Projeto do deputado Tenente Nascimento. Eu acredito aqui que a gente tem um relatório contrário ao projeto, mas eu acredito que a gente teria quórum aqui para aprovar o projeto indo contra o relatório. Não sei se o deputado Tenente Nascimento opta ainda por manter a vista, o pedido de vista, ou se poderia colocar para a gente votar esse projeto do homeschooling, é um projeto bastante importante para a educação de São Paulo. Mas eu acho que merece, se ele não pedir, eu vou pedir. Eu também quero conhecer melhor o projeto, Daniel. A situação da cultura em todo o estado também foi destaque na reunião. A moção 88 de 2020 do deputado Marcos Damasio, do PL, recebeu em um primeiro momento pedidos de vista do deputado Daniel José do Novo, mas na sequência houve uma discussão do projeto de lei sendo votado pelos pares. Esse item da pauta perdeu o objeto, né? Ele já ficou defasado. Então eu vou pedir vista dele e comunicar ao deputado Damasio sobre o que ocorreu, tá bom? Eu não concordo com o Daniel. Ele pediu vista. E aí não. É com o argumento dele, porque a questão... na verdade, nós estamos na pandemia ainda e o setor cultural foi abandonado novamente. Nós sabemos disso. Governos, principalmente aqui em São Paulo. Então, está valendo essa moção. Eu não vejo... Por isso, eu pedi vista conjunta. Mas eu estou falando uma outra coisa. Eu estou falando que eu não concordo com o fundamento do deputado José Daniel, porque nós estamos numa pandemia e os artistas, os trabalhadores da cultura continuam abandonados, sem a ajuda do governo. Pedir vistas é um direito regimental, vocês podem pedir à vontade. Eu estou dizendo que eu não concordo. Eu deixo a vista porque o item... porque a moção perdeu o objeto, uma vez que o projeto de lei que o deputado Marcos Damasio pede para que seja pautado na Câmara dos Deputados já foi pautado. Dito isso, eu retiro o meu pedido de vista por entender que, apesar da moção se referir ao item específico, ela se refere a uma bandeira, a uma defesa que eu acho plenamente genuína seja defendida. A reunião finalizou com a deliberação de requerimentos dos deputados, dentre eles o de Carlos Gianazzi, do PSOL, para convocar funcionários do Instituto de Ciências Biomédicas da USP para esclarecimento sobre denúncias de assédio moral contra os servidores, além do uso de ponto eletrônico para controle de presença dos mesmos. Como se trata de uma assédio moral pela existência de ponto de presença, né, como uma tentativa de intimidar funcionários públicos, eu não acredito que isso seja objeto suficiente, uma vez que eu acredito que, assim como os servidores do setor privado, os servidores do setor público também deveriam ter ponto eletrônico para mapear a frequência, né, dos funcionários e, dessa forma, gerir o trabalho que está sendo realizado. Deputado José Daniel, na verdade, não é contra o ponto eletrônico, é a instrumentalização do ponto eletrônico e também de outros comportamentos que estão assediando, constrangendo e perseguindo vários servidores desse departamento. E o sistema de saúde de Minas Gerais entrou em colapso pela alta expressiva de casos do novo coronavírus e por isso começou a transferir pacientes para o estado de São Paulo. A piora veio depois da flexibilização dos comércios, aglomerações durante as eleições, festas de fim de ano e bailes de carnaval. De acordo com dados da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, em novembro do ano passado foram 10.026 óbitos de Covid-19. Já em fevereiro, esse número triplicou, com 3.505 pessoas que morreram pela doença. Em Uberaba, os hospitais privados já não têm vagas para internações em UTI e a enfermaria está com 90% de ocupação. Alguns desses pacientes foram transferidos para hospitais das cidades paulistas de Ribeirão Preto e Franca. Segundo dados mais recentes, mais de 884 mil pessoas já se infectaram com a Covid-19 desde o início da pandemia.
18.598 óbitos, principalmente nas cidades do interior do estado. Desses, mais de 80% tinham mais de 60 anos e alguma comorbidade, como cardiopatia e diabetes. O deputado Vinícius Camarinha, do PSB, esteve na cidade de Marília para entregar 10 novos leitos da unidade de terapia intensiva ao Hospital das Clínicas. Esse reforço será utilizado no enfrentamento dos casos graves da Covid-19. Com essa ampliação, o hospital passará a contar com 40 vagas de UTI. De acordo com a superintendente do complexo, Paloma Libânio, esses novos leitos serão importantes para o atendimento do município da região vinculados à Direção Regional de Saúde, principalmente nesse momento delicado que os leitos estão com uma alta taxa, com uma ocupação elevada. O parlamentar disse que estamos na pior fase da pandemia, com UTIs lotadas e alas de casos mais leves. E para esse caso, todo investimento no combate à Covid-19 é bem-vindo. Ele não vai medir esforços para buscar novos investimentos para o enfrentamento da pandemia e salvar vidas. Jornal da Rede Alesp. Vamos agora com mais uma entrevista. Vamos falar sobre o pior momento que o Brasil vive da pandemia de Covid-19. O aumento de casos de Covid-19 é crescente, o que pode ser feito para evitar que o coronavírus continue se espalhando? Por que essa segunda onda de contaminação no país é mais forte? Quais são os cuidados necessários com essa nova fase da pandemia e o que é a mutação da Covid-19? Sobre essas dúvidas, esses questionamentos, nós vamos conversar agora com o médico infectologista Hélio Bacha. Bom dia, doutor Hélio, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Jornal da Rede Alesp. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor Hélio, nós estamos aí assistindo um aumento de pessoas infectadas e também de óbitos. Então, gostaria que o senhor explicasse de uma forma simples de entender para quem está nos acompanhando, né, o que é a mutação da Covid-19 e se isso pode acabar tornando o vírus mais forte. Bem, é importante dizer que mutação não é uma surpresa. Ao contrário, todos os vírus mutam. Esse vírus é um vírus que muta até relativamente pouco. Nós, para você ter ideia desse pouco quanto é, há mais de 300 mil amostras de vírus mutantes desde que se começou a epidemia. Nós traçamos, inclusive, o percurso do vírus pelas mutações. O vírus muta, isso não é novidade. É novidade para alguns que, durante o início da epidemia, diziam que a mutação do vírus viria para atenuá-lo, como se isso fosse uma regra do comportamento de todos os vírus. Sem se conhecer a epidemia, para fazer com que as pessoas se colocassem em risco, de forma que uma estratégia pensada em que as pessoas se colocando em risco teriam um maior número de casos, e quanto maior número de casos houvesse, mais rápido seria a epidemia, essa foi a estratégia oficial, nós tivemos o contrário. Esses vírus que aparecem, o P1, o P2, as novas cepas virais, elas vêm do comportamento das pessoas. Não é o vírus que é responsável por isso. É o comportamento das pessoas que faz a mutação desses vírus. É esse comportamento inteiramente sem orientação, até o contrário, estimulado. Nós temos uma situação calamitosa nos hospitais, inteiramente desintonizadas do que acontece nas ruas, do que acontece nas fábricas, do que acontece nas repartições, do que acontece nas escolas. Tudo acontece
como se nada tivesse acontecendo e nós batendo todos os recordes em termos de óbitos e de número de casos. Essa situação faz com que haja novos vírus. Esses novos vírus, os mais capazes de ter uma transmissão maior, fazem a amostra do momento. E isso não decorre do vírus em si. O vírus em si decorre do comportamento e da falta de controle das autoridades sanitárias. Doutor Hélio, eu achei importantíssimo agora a afirmação que o senhor fez, porque o senhor está deixando claro o seguinte: mutar até que é normal para um vírus. Agora, o comportamento, vamos até usar a palavra irresponsável por parte da população brasileira e também por parte de autoridades brasileiras, que faz com que essa mutação nos traga tantos transtornos e que nós, nesse momento, vivamos esse caos, né, doutor? Perfeito resumo do que eu falei, muito melhor. Doutor, agora, diante dessa situação, eu quero saber o seguinte, porque a pessoa que está nos assistindo em casa, a pessoa fica escutando falar em mutação, 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 e aí a pessoa pensa, quer dizer que a vacina que eu vou tomar, de repente ela já não serve mais? Esclareça isso para os nossos espectadores, por gentileza. Até onde nós sabemos, essa é uma possibilidade teórica. Na prática, a vacina tem funcionado onde tem sido aplicada. Há uma tendência de se culpar a inevitabilidade das mutações como responsáveis por isso tudo. Não é. Nós temos essa condição no Brasil, quando no mundo os países melhoram e nós pioramos, é em decorrência, primeiro, de não termos vacina. O número de vacinas que tem sido feito é pífio. Nós temos uma maior parte da população sem nenhuma agenda ainda. As pessoas não sabem nem quando vão receber a vacina. E para se ter um impacto na epidemia, essa vacina tem que ser feita na maior quantidade de pessoas no menor tempo possível. A vacina não funciona individualmente. A ideia não é vacinar e imunizar uma pessoa, é vacinar uma população. E essa vacina coletiva, é por isso que, inclusive, alguns países europeus estão fazendo a vacina, uma vacina para cada pessoa, é mais importante do que 2 vacinas para algumas pessoas. Então, a prioridade é maior número possível de pessoas no menor tempo possível. Isso, tanto nos Estados Unidos quanto na Itália, se fez uma responsabilização, se deu como controle disso a militares especializados em logística. O problema é que no Brasil nós não temos militares com boa capacidade de logística. E nós temos essa situação inteiramente louca, onde as pessoas estão lotando as UTIs, onde nós temos situação calamitosa numa época que já não era para termos essas preocupações. Doutor Hélio, ainda falando sobre essa questão da vacina, né, a gente começa a ver alguns grupos da sociedade sendo imunizados. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco a partir de que momento essas pessoas vão ter, né, vão estar de fato protegidas contra a vacina. Pergunto isso porque, né, as pessoas podem aí ter impressão de porque eu tomei a vacina, agora eu não preciso mais usar a máscara, não preciso seguir as medidas sanitárias. Então, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor essa relação do momento em que a pessoa é vacinada até para que, de fato, ela esteja protegida contra o vírus e também dessa importância, mesmo após a vacina, de utilizar máscara, evitar aglomerações, enfim, de seguir as orientações sanitárias. Todas as infecções por vírus respiratórios, elas têm uma resposta imunológica precária. Nós não temos uma defesa imunológica definitiva, como algumas outras doenças infecciosas virais provocam.
as infecções pela gripe, pelo coronavírus. Essas infecções, nós já sabíamos, elas têm uma resposta imunológica parcial e por algum tempo. A melhor resposta imunológica é dada sempre pela própria doença. Pela doença é a melhor imunização. Assim mesmo, no caso do Covid-19, ela é parcial. Nós temos recidiva, reinfecções, nós temos a possibilidade de ter a doença mais forte, a doença mais leve, e podemos passar essa doença à frente. Então, as pessoas que já tiveram a infecção não estão dispensadas de todos os cuidados, inclusive da vacina. A vacina é um instrumento a mais entre lavar as mãos, usar máscara, manter distanciamento, evitar aglomeração. É o conjunto dessas regras é que vai fazer o recuo da pandemia. A nossa arma não é uma dessas atividades. Muitas pessoas pensam que, por estar de máscara, elas podem estar esmagadas num ônibus. É claro que, se tiver com máscara e tiver em um ônibus lotado, essa máscara não adianta nada. Ela tem que manter a distância e usar máscara e lavar as mãos e ser vacinado. Doutor Hélio, o senhor tocou no outro ponto agora bastante relevante. O fato de, principalmente nas grandes cidades, né, as pessoas precisarem ir trabalhar e precisar tomar o transporte público. E esse transporte público, com raras exceções, sempre está lotado. E aí o senhor fala, não adianta nada você estar de máscara e ali, de repente, num transporte público completamente lotado, sem distanciamento social algum. Existe a possibilidade iminente aí de, nas próximas horas, aí, ser anunciado a volta da fase vermelha aqui no estado de São Paulo, que é a fase de restrições mais agudas, né, em relação à circulação de pessoas. O que o senhor acha dessa possibilidade e o quanto isso realmente ajuda a combater a doença? Essa é uma arma fundamental. Ela já deveria ter sido tomada em dezembro. Nós estamos anunciando já desde dezembro que nós teríamos um janeiro muito difícil, um janeiro atroz, um janeiro com problemas. E veio janeiro com problemas. E anunciamos que teríamos um fevereiro ainda com mais problemas, porque nada, absolutamente nada, foi feito, a não ser algumas coisas muito parciais. O bloqueio ou é feito de forma coletiva e global, ou de nada adianta. Bloqueio de 11 da noite às 5 horas da manhã e nada é a mesma coisa. E fica se culpando. Eu vou para a escola porque os bares estão abertos. Os bares estão abertos porque o açougue está aberto. Se os bares estão abertos, os restaurantes também. Tudo vai virando uma coisa essencial. E nós temos essa condição inteiramente brasileira, que é o caos sanitário. O que nós vivemos no Brasil é o pior do mundo. Doutor Hélio, eu achei interessante também que o senhor falou aí de uma morte já anunciada. Me lembra até o título do livro do Gabriel Garcia Marques, né? Crônica de uma Morte Anunciada, que na primeira página ali ele já mostrava que o protagonista morreria na história. Tem outro título que é mais importante ainda. O Amor em Tempo de Cólera, não é? Exatamente. Deve haver amor nos tempos difíceis. Então, doutor, neste momento, realmente ir para a fase vermelha é uma necessidade, não é questão de opção, é uma necessidade para que a gente consiga combater mais efetivamente a doença que não para de se espalhar. A alternativa a isso é de uma crueldade, porque as pessoas que imaginam que vai se ter
uma imunidade de rebanho às custas da doença natural. E eu quero dizer aqui que nos meus 50 anos de medicina foi a primeira vez que eu ouvi falar em imunidade de rebanho pela doença. Esse foi um termo sempre aplicado em termos de vacina. Então, se fazer imunidade de rebanho numa condição pandêmica da Covid-19 é não entender nada do que é a epidemia de Covid-19. Essa é uma epidemia que não vai dar trégua nem para as pessoas, nem sequer, e muito importantemente, para a economia, se não houver uma inteligência. Dessa forma grosseira, descompromissada com a vida, sem força política. Foi a primeira vez que eu vi uma política de Estado contra a inteligência médica, contra o saber médico, contra a vacina. Nós tínhamos sempre um esforço coletivo de autoridades, de população, de sociedades médicas, no sentido de se dar combate às epidemias. Nessa, toda a manifestação tem sido contraditada por interesses muito particulares. Veja no Distrito Federal, não se tem lugar mais nas UTIs e as pessoas querendo fazer festinha, ter direito a que as pessoas se comportem de forma suicida. E não é suicida ela, é suicida para os outros, porque ela se infecta e vai levar a doença para pessoas que muitas vezes está se mantendo no isolamento, fazendo todas as diretrizes de forma correta, as orientações de forma correta, se preservando, mas um membro da família irresponsável está lá. E esses exemplos estão aí para todo mundo ver. Essa é uma doença atroz, porque ela tem uma letalidade baixa. Nós temos uma mortalidade alta, mas a letalidade é baixa. Na população, o número que ocorre de mortes é muito alto, mas para 90% das pessoas que detêm a doença, elas têm uma evolução muito benigna. Por isso que se faz propaganda de medicamentos que não funcionam, recursos que não têm menor impacto na evolução da doença, e as pessoas acham que se curaram porque tomaram tal medicação que não tem comprovação em estudos de demonstração de eficiência médica comprovada. Então, e muitas vezes se utiliza de droga que prejudica, que aumenta o tempo da doença, aumenta a gravidade da doença. Em função dessa dificuldade que nós temos com uma diferenciação clínica muito grande entre grupos de quadros clínicos diversos. E, doutor, retornando a essa questão do uso da máscara, né, como o senhor citou, o Fábio também, essa questão de utilizar, mas muitas vezes as pessoas acabam aí tendo que, né, pegar um transporte público lotado. Diante desse alto número de pessoas contaminadas e também dessas mutações, o que tem algum tipo de orientação que muda quanto ao uso da máscara? As máscaras de pano que muitas vezes as pessoas fazem em casa continuam aí sendo uma barreira eficaz? Quais são as orientações com relação a isso para a população? A orientação ainda continua sendo a mesma. O problema é que se nós andarmos nas nossas ruas, na cidade de São Paulo, especialmente na nossa periferia, nós não vemos ninguém com máscara. Não há uma orientação localizada, há uma recomendação vaga e um mau exemplo. Se você anda na rua, se o meu vizinho anda, por que eu vou usar essa coisa incômoda, né? Eu acho essas máscaras de pano incômodas. Elas são mais difíceis de serem utilizadas que as máscaras cirúrgicas. Mas a máscara tem a sua utilidade quando colocados em conjunto com outros meios de evitar a doença. Senão fica parecendo esses bares que eu passo aqui na Vila Madalena, e está inteiramente lotado, as pessoas todas se abraçando, sem máscaras, sem
aglomeradas, e está escrito esse estabelecimento segue todos os procedimentos em relação ao Covid-19. Absolutamente nenhum, mas está lá escrito, como se houvesse um mantra dizendo que se os procedimentos estão sendo seguidos, eu posso fazer qualquer coisa. É isso que tem. A lógica tem sido essa lógica espúria de escrever para que o vírus leia e que vá embora o vírus, mas isso não funciona. Doutor Hélio Baixa, muito obrigada pela participação no Jornal da Rede Alesp de hoje e por todas as explicações. Continuo com a minha mensagem. Há de ter amor e inteligência em tempos difíceis. Obrigado, boa tarde, bom trabalho, doutor. Encontro virtual da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Nesta semana, os parlamentares paulistas ouviram o secretário estadual da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles. Ele apresentou dados relacionados às metas fiscais do estado no ano passado. A repórter Melissa Araújo acompanhou a reunião e tem mais informações. A Comissão de Educação e Cultura analisou 24 itens na O secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, foi recebido pelos parlamentares membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para prestar contas das metas fiscais e arrecadação do segundo e terceiro quadrimestre de 2020. De acordo com os dados apresentados pelo secretário, apesar da queda de arrecadação ocasionada pela pandemia, a situação fiscal do estado de São Paulo é mais confortável do que a do Brasil. Através de toda uma série de iniciativas tomadas e o fato de que a economia de São Paulo se recuperou mais fortemente do que a economia brasileira, com maior rapidez, já terminando o ano dentro de uma trajetória de crescimento, sendo que o segundo semestre já mostrou a economia de São Paulo crescendo de uma forma muito importante, terminando o ano de uma maneira que a nossa previsão que nós vamos confirmar isso essa semana, através da divulgação dos números da SEAD, mas as previsões iniciais são de que deve ter dado, inclusive, um número positivo de crescimento da economia de São Paulo, quando as previsões para a economia brasileira são de queda de cerca de 4,4%. O secretário Henrique Meirelles também apontou, por meio do relatório exibido aos deputados, queda gradual da dívida do Estado com a União. Mostramos aí a trajetória da dívida consolidada, líquida, ela esteve acima do limite legal aqui no início do século, digamos, 2001, 2002, 2003, 2004, caiu bastante aqui, e dos tempos todos de expansão econômica, depois que tivemos aí em 2004, 2005, 2006, etc., e foi um período muito importante que eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto, na época como presidente do Banco Central do Brasil, e trabalhando intensamente nisso, com a formação de política monetária, de maneira que permitisse a expansão do país num momento muito importante. O deputado Paulo Fiorilo, do PT, questionou o secretário se a situação fiscal do Estado não possibilitaria São Paulo ter seu próprio programa de auxílio emergencial. Em que pese a proposta do governador, na minha opinião, é uma gota d'água no deserto, eu queria saber do senhor, se o senhor acha que é possível o Estado ter um programa de auxílio emergencial. A Prefeitura de São Paulo aprovou, outros estados aprovaram. O Estado de São Paulo, com superávit, com dinheiro em caixa, não apresentou um projeto ousado de proteção aos que mais precisam nesse momento. Pergunto, secretário, é possível que a gente tenha um auxílio emergencial no Estado de São Paulo para aquelas pessoas que mais vão sofrer com a redução do auxílio emergencial federal e com o aumento do desemprego e a miserabilidade? Em relação à questão do auxílio emergencial, houve, de fato, um superávit, mas, de novo, o superávit foi em função de uma recuperação grande da atividade no final do ano, e, portanto, não era previsto
Isso é a primeira questão. Segundo, nós temos agora, no ano de 2021, um desafio. Quer dizer, nós temos aqui um aumento de contaminações, etc. A situação não é totalmente previsível. Então, é muito importante o uso consciencioso e cuidadoso, principalmente desses recursos que foram superados do ano de 2020, porque nós podemos ter um problema aqui em 2021, principalmente porque não teremos, novamente, a transferência governamental federal da 173. O deputado Ricardo Melão, do Partido Novo, perguntou ao secretário e à sua equipe se o executivo está estudando enviar nova proposta de reforma administrativa e tributária, incluindo itens que não entraram em projetos anteriores. Eu gostaria de saber se existe alguma reforma nova sendo elaborada aí pelo governo ou pela secretaria que envolva, por exemplo, o ITCMD, que ficou de fora do PL 529, né, que acabou sendo excluído, ou mudança de regras dos servidores públicos, uma reforma administrativa que, de fato, contemplasse aí mudança de regras no serviço público, enfim. Nós temos aí as questões dessa reforma. O deputado pergunta se nós faremos uma nova reforma administrativa e, principalmente, ou já houve uma pergunta até previdenciária. Nós temos aqui que olhar isso é uma coisa que está objeto de discussão, mas olhar isso com muito cuidado é uma coisa importante até saber que o deputado tem uma visão favorável a isso, ou contempla essa possibilidade, melhor dizendo. Agora, digamos, a reação à reforma administrativa atual é bastante complicada nesse momento. Na próxima reunião, os deputados membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento vão apreciar, entre outros itens, a convocação do superintendente do Departamento de Estradas e Rodagens, o DR, o senhor Paulo César Tagliavini. E o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, defendeu a suspensão das aulas presenciais no estado de São Paulo. A declaração foi dada pelo secretário em entrevista à rádio CBN na manhã desta terça-feira. Segundo Gorenstein, manter escolas abertas implica em circulação de pessoas, algo que poderia ser evitado e que contribui para a propagação do vírus. O secretário também afirmou que a decisão acontece em um momento de grande número de casos, em um curto espaço de tempo. Segundo o secretário, a suspensão das aulas presenciais é um tema que está sendo discutido. Para o secretário, temos que lembrar que o problema não é a escola, e sim a circulação das pessoas. Apesar disso, Gorenstein diz que não concorda com a adoção de lockdown. Segundo ele, São Paulo tem condições de garantir as internações e controlar a pandemia sem o fechamento total dos serviços. Para Gorenstein, temos que fazer restrições sim, mas muito mais robustas e enérgicas. Mas não temos capacidade de fazer lockdown no Brasil. As pessoas vão morrer de fome. Vamos ter um problema civil social. Fecha aspas, segundo o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein. E chegou a hora de falar sobre o destaque do Diário Oficial de hoje. A edição desta quarta-feira traz a cobertura das inaugurações que ocorreram ontem no Palácio 9 de Julho. Na parte da manhã, a mesa diretora da Alesp inaugurou as obras de modernização dos plenários da Assembleia. Os espaços passaram por mudança no design, melhoria da infraestrutura e adaptação às novas tecnologias da informação e comunicação.
Durante a cerimônia, foi assinado o ato da mesa que institui o novo acervo artístico da casa e lançado o Alesp Moderna, um sistema de gestão contábil e financeira que será implementado nos próximos meses. À tarde, o presidente da Alesp, acompanhado do primeiro e segundo secretário, inaugurou a sala de monitoramento eletrônico do Palácio 9 de Julho e o espaço de convivência do prédio destinado aos servidores, deputados e cidadãos que esperam por algum serviço oferecido no prédio da Assembleia. Os detalhes completos da reportagem você confere acessando o portal da Alesp pelo site www.al.sp.gov.br e é só clicar na aba Comunicação. O deputado Dirceu Dalben, do PL, destinou R$100 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e mais R$100 mil para a Associação Pestalozzi, ambas da cidade de Sumaré, através de emenda parlamentar. É a segunda vez que o deputado garante recursos para essas instituições. Juntas, as instituições auxiliam quase 900 famílias. A Paz Sumaré atende 400 pessoas com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, deficiências intelectuais e autismo. Já a Associação Pestalozzi atende a 400 pessoas com deficiência intelectual, física e autismo com diversos graus de severidade. O parlamentar disse que o mandato tem o compromisso de promover a garantia dos direitos das pessoas com deficiência e essas novas emendas parlamentares vão continuar realizando um atendimento de excelência para essas pessoas. E a pandemia do novo coronavírus mobilizou cientistas de diversas partes do mundo para o desenvolvimento de uma vacina. Neste contexto, o primeiro evento do ciclo ILP-FAPESP de Ciência e Inovação em 2021 discutiu a elaboração do imunizante. Promovido em ambiente virtual, o debate contou com a participação de pesquisadores envolvidos diretamente com os estudos das vacinas liberadas no país. Anne Ortega, analista legislativa do Instituto do Legislativo Paulista, realizou a abertura do encontro. O ILP muito se orgulha de abrir os trabalhos de hoje, com o seminário Covid-19, a corrida das vacinas, no qual 4 cientistas exporão suas experiências, propiciando o debate que será mediado pelo diretor-presidente da FAPESP, professor Carlos Pacheco. A todos os participantes, aos que nos assistem e às equipes do ILP, da Rede Alesp e da FAPESP, nossos agradecimentos e boas-vindas. A eficácia das vacinas contra as variantes do vírus também foi abordada. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, falou sobre os resultados da Coronavac nesses casos. Veja, com relação às variantes, né, nós testamos já a neutralização induzida com os anticorpos induzidos pela vacina contra as variantes inglesas e da África do Sul. Né, isso foi feito na China. Isso ainda não foi publicado, mas já foi feito esses estudos e a vacina não perdeu a sua eficiência. E estamos finalizando aqui contra a P1, aqui no Butantan mesmo, estamos finalizando e dados preliminares indicam que ela tem uma boa resposta. Né? Vamos finalizar até o final dessa semana e com isso dar esse dado de conhecimento aí à comunidade científica. A coordenadora do Centro de Referência de Imunobiologia da Unifesp, Lili Wynn Wex, é responsável por coordenar o estudo clínico da vacina de Oxford no Brasil. A pesquisadora explicou sobre a aplicação em gestantes. A gente não tem estudos ainda com gestantes, né? Mas é um grupo que está sendo estudado, já começa a ser estudado e é logicamente que nós temos que avaliar a gestante pelo seu risco aumentado. Butantan, vacina inativada, deve ir muito bem. E a de Oxford é um vírus não replicante. Então, isto também dá segurança, porque como ele não replica,
ele não dissemina, você pressupõe que ele não vá para a corrente, não vá afetar o concepto, etc. Então, não deve ter problemas com o uso gestante, tanto que se recomenda que gestantes em condições de risco, por exemplo, gestantes profissionais de saúde ou indígenas que têm risco aumentado, eu acho que a gente deve aplicar. E o Jornal da Rede Alesp vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes com mais informações para você. Não saia daí. César reduz a mortalidade. Você acompanha